Olá, boas-vindas à nossa conversa de hoje. O tema é um daqueles que, assim, tá em todo lugar. Diversidade no ambiente de trabalho. Oi. Pois é, um tema super presente. A gente ouve falar, lê a respeito, mas será que a gente para pensar no que realmente significa? Sabe? Além do discurso? Parece simples, mas esconde umas camadas bem complexas. Sem dúvida. E é justamente essa complexidade que a gente vai tentar explorar hoje. A nossa base aqui é um material acadêmico bem robusto. São trechos do livro Examining the Contours of Workplace Diversity. Certo. Ele reúne análises de especialistas como a Pushkala Prasad, a Judith Pringle e a Alison Conrad. Elas mergulharam fundo nos conceitos, nos contextos, nos desafios. Exato. Então, a nossa missão aqui é tentar desemaranhar um pouco isso. O que é diversidade de verdade no dia a dia das empresas? Porque ela vai muito além de ser só uma palavra bonita ou, sei lá, uma obrigação. Isso. Usando as ideias desse livro, vamos tentar entender as armadilhas e as nuances, né? Ok, vamos começar pelo básico, que na verdade já não é tão básico assim. A própria definição. O texto já adianta que a definição de dicionário ajuda pouco na prática. É um ótimo ponto de partida, porque na prática, diferentes grupos gestores, ativistas, sindicatos, os próprios acadêmicos enxergam a diversidade por lentes muito distintas. No fundo, como alguns autores, tipo Thomas More, já apontavam lá nos anos 90, a gente está falando sobre diferença e inclusão. Mas aí, começam as perguntas difíceis. Quais diferenças importam mais? Como é que a inclusão deve acontecer de fato? Não tem um consenso fácil, sabe? E tem a questão legal também, certo? Muitas vezes a gente associa diversidade com leis contra a discriminação, ações afirmativas, essas coisas. Sim, existe essa conexão importante, legislações como o Title VII nos Estados Unidos ou leis de equidade no Canadá, Reino Unido, elas formam um pano de fundo importante. Mas um ponto que o livro destaca, citando a Prasad e a Yakura, é que muitas iniciativas de diversidade nas empresas são, na verdade, voluntárias. Elas vão além da obrigação legal. Nascem de uma decisão corporativa mesmo. Isso já mostra uma camada de intenção. Diferente isso. E o próprio conceito do que é diversidade mudou muito, né? Eu lembro que no início parecia focado só em raça e gênero, basicamente. Exatamente. Começou com as características mais visíveis, né? Aquelas que historicamente foram alvo de muita discriminação, mas como o próprio Thomas já argumentava, o leque se abriu bastante. Sim. Hoje, a conversa inclui idade, etnia, religião, orientação sexual, habilidades físicas e vai além, sabe? Chegando a dimensões como traços de personalidade, estilos de pensar, de se comunicar. É uma visão bem mais ampla. Mas essa ampliação toda, ela não corre o risco de, sei lá, diluir o foco nos grupos que historicamente sofreram mais discriminação? Aqueles que as primeiras leis tentaram proteger, né? Essa é uma tensão real, sim, e importante que o material aborda. Mesmo com a expansão do conceito, o texto citando Hayes, Thomas e Linehan e Kennard, reforça que a diversidade no trabalho continua muito, muito ligada aos esforços antidiscriminatórios. Entendi. Ou seja, ainda há um foco especial em grupos como não brancos, mulheres, pessoas LGBTQIA+, pessoas com deficiência, funcionários mais velhos. É interessante notar que existe até uma hierarquia, digamos assim, na proteção legal. Como assim? É que raça e gênero costumam ter leis mais fortes em muitos países, enquanto outras características, como o peso corporal, que a Conrad menciona, por exemplo, têm bem menos amparo legal. É uma diferença notável. Isso me leva a pensar. Por que essa discussão toda é tão crucial? Além de ter números representativos na empresa, claro. O texto alerta que focar só no visível pode esconder problemas mais profundos, como as dinâmicas de poder. Certo? Perfeito. A Conrad aponta duas razões centrais que mantêm a diversidade como um tema, vital. A primeira é um choque cultural quase inevitável dentro das organizações. Choque cultural. Como é que a gente concilia a ideia de meritocracia, aquela coisa de que todos deveriam ser recompensados só pelo mérito,
com a realidade de que pessoas são tratadas de formas diferentes com base em características como raça ou gênero. Essa tensão, ela gera problemas reais. Faz sentido. E a segunda razão é que as organizações, historicamente, sempre se interessaram por diferenças individuais, personalidade, estilos de trabalho, cognição. A discussão sobre diversidade, de certa forma, se conecta a essa longa tradição, mas adiciona a camada crítica das relações de poder e da história. Isso é fundamental. E essas diferenças não são abstratas, né? Elas se manifestam de formas bem concretas dependendo do lugar, da cultura. Exatamente. O contexto é tudo. O livro dá exemplos ótimos disso. As questões de gênero são vividas de uma forma na Malásia e de outra completamente diferente nos Estados Unidos. Pois é. A licença-maternidade, que é um direito super amplo na Escandinávia, ainda é fonte de discriminação em outros lugares. A aceitação de funcionários gays e lésbicas varia enormemente. Na Europa, por exemplo, as tensões ligadas à imigração dão um tom muito específico à conversa sobre diversidade. Entendi. Ou seja, não existe uma fórmula única, sabe? A diversidade é moldada pela geografia e pela cultura local. Então, quando a gente fala em valorizar a diversidade, o que isso realmente significa na prática, segundo o texto? É mais do que só ter pessoas diferentes na sala de reunião. É muito mais. Aqui a análise fica mais profunda, sabe? Valorizar a diversidade, como a Conrad descreve, implica respeitar e dar espaço para as diferenças de verdade nos estilos de vida, na aparência, na língua, nas formas de se comunicar, de tomar decisões. Isso bate de frente com a ideia de assimilação, né? Onde se espera que todo mundo se encaixe num molde dominante. A alternativa, que está mais alinhada com a diversidade, é o pluralismo cultural. Pluralismo cultural. Isso. A ideia de que diferentes culturas podem coexistir e se respeitar mutuamente dentro da organização ou da sociedade. Autores como Glaser ou Taylor discutem isso. É um desafio bem maior do que só contratar pessoas diferentes, entende? Totalmente. E essa complexidade toda, ela respinga até nas palavras que a gente usa, né? O texto fala que a terminologia é um campo meio minado. Totalmente minado. A Conrad é bem enfática nisso. As palavras usadas para falar de diversidade são carregadas de história, de política. Por exemplo, escolher dizer grupos historicamente desfavorecidos, em vez de minorias, já sinaliza um reconhecimento das estruturas de poder que causaram essa desvantagem, sabe? Não é uma escolha neutra, de jeito nenhum. Faz todo sentido. A linguagem molda como a gente vê o problema, né? Exatamente. A escolha de um termo revela uma visão de mundo, uma posição política. O próprio termo diversidade, por exemplo, já foi criticado por alguns teóricos. Criticado? Por quê? Por, supostamente, diluir o foco na questão racial, que era central para movimentos como o de direitos civis nos Estados Unidos. E muitos termos vêm direto da legislação de um país específico, tipo EEO ou AA nos Estados Unidos. Siglas para igualdade de oportunidade no emprego e ação afirmativa, né? Isso. E essas siglas não se encaixam perfeitamente em outros contextos, em outros países. Isso levanta uma questão muito importante. Como a linguagem que a gente usa está sempre conectada a ideias de poder, privilégio e desvantagem. É inevitável. E os próprios nomes que os grupos usam para si mesmos mudam com o tempo e o lugar. O texto dá exemplos disso, como Blacks versus African Americans nos Estados Unidos, ou o debate sobre paquerá na Nova Zelândia para descrever neozelandesas de origem europeia. É isso. Exatamente esses. Esses exemplos ilustram super bem como os rótulos identitários são fluidos e politicamente carregados. Hispanic versus Latino, Latinx nos Estados Unidos, First Nations no Canadá versus Native Americans nos Estados Unidos, Aboriginal Australian versus nomes específicos como Koori. Nossa! Cada termo carrega uma história, sabe? Às vezes de luta, às vezes de imposição. O debate sobre paqueá, como a Micaeri aponta, mostra como um termo pode ser visto como neutro por um grupo e super ofensivo por outro, por causa do histórico colonial.
É complexo. E isso entra naquela discussão eterna sobre o politicamente correto, imagino. Inevitavelmente. O texto toca nisso sim. Pondera a necessidade de proteger grupos com menos poder, mesmo que isso limite algumas formas de expressão. Mas voltando para a gestão, essa carga política toda aparece também nos diferentes tipos de abordagem que as empresas adotam. Abordagens diferentes. Sim, o livro menciona termos como gerenciar a diversidade, afirmar a diversidade, valorizar a diversidade e até tolerar a diversidade. Cada um desses verbos, gerenciar, afirmar, valorizar, tolerar, como a Goxie-Burry e a Fold mostram, carregam uma ideia diferente sobre quem está no controle e qual o objetivo final daquilo. Interessante essa distinção. Como o texto diferencia essas abordagens na prática? Gerenciar parece ser a mais comum, não? Sim, parece. O Thomas, lá nos anos 90, ele via o gerenciamento da diversidade como um avanço em relação à ação afirmativa, sabe? Que era mais focada em cumprir cotas legais. Seria uma abordagem mais estratégica, na visão dele. Mas tem críticas a essa visão. Tem. Essa visão mais tradicional de gerenciar, como criticam John Springle e Shepard, muitas vezes mantém a lógica de controle da hierarquia que já existe. Quer dizer, quem está no poder tenta administrar as diferenças dos outros, às vezes sem entender de verdade as necessidades deles. Fica meio superficial. E qual seria a alternativa, então? Valorizar a diversidade seria isso? Essa abordagem de valorizar ou afirmar a diversidade busca ir além. Autores como Thomas e Neary falam em usar a diversidade para ter acesso e legitimidade em novos mercados, ou como Kampen Hagedorn Rasmussen discutem em reconhecer o capital cultural que diferentes grupos trazem para a mesa. Entendi. A ideia aqui, segundo Battersread e Moore, seria de respeito mútuo, colaboração e empoderamento dos funcionários, visando uma mudança real na organização, buscando mais equidade. Já tolerar, bom, como o nome sugere, seria a abordagem mais fraca, né? Uma aceitação meio a contragosto, sem muito entusiasmo. E qual a visão preferida pela autora Conrad no meio disso tudo? O texto aponta alguma direção? A definição que a Conrad propõe é bem interessante, porque ela tenta amarrar várias pontas soltas. Ela enfatiza a interação entre os grupos, reconhece abertamente as diferenças de poder e a discriminação do passado, e, ponto crucial, ela explicitamente não é colorblind. Ah, o colorblindness, ou daltonismo racial social. Esse ponto merece atenção. É uma ideia que parece positiva à primeira vista, né? Tratar todo mundo igual, sem olhar a cor da pele, gênero, etc. O texto menciona até defensores dessa visão. Sim. A ideia tem seu apelo, principalmente na lógica liberal de igualdade formal. Mas as críticas que o livro apresenta são bem fortes. Primeiro, essa abordagem ignora completamente o peso da história. Como assim? Legados como escravidão, colonialismo, patriarcado, tudo isso criou pontos de partida muito desiguais para diferentes grupos. Fingir que hoje todo mundo começa do mesmo lugar é ignorar séculos de vantagem e desvantagem estrutural. É fechar os olhos para a realidade. Além de ignorar a discriminação que ainda acontece hoje, imagino. Mesmo que sutil. Exato. Ignora os estereótipos negativos que ainda perseguem certos grupos, mulheres, negros, pessoas LGBTQIA+, e dificultam a vida profissional deles, mesmo que não haja uma intenção explícita de discriminar por parte de alguém. E tem um ponto filosófico interessante que o Goldberg, citado pela Conrad, levanta. Qual? Mesmo filósofos clássicos que pregavam a igualdade universal, muitas vezes tinham visões bem preconceituosas nas suas vidas ou nos seus escritos. A retórica da igualdade abstrata nem sempre se traduziu em prática inclusiva, sabe? Entendi. E na prática das empresas hoje? Mesmo com leis de igualdade, a gente sabe que a discriminação continua existindo. Então, ser colorblind não resolve. Parece que não resolve e pode até ser ingênuo, como o texto sugere. Se comitês de contratação ainda têm vieses inconscientes, se grupos desfavorecidos ainda são ignorados ou menosprezados no dia a dia, simplesmente dizer, eu não vejo cor, não muda essa realidade. Pior, pode até atrapalhar. Pode.
Como apontam Thomas, Mael e Martiliano, essa postura pode até servir de desculpa, de escudo para quem tem preconceitos. Permite que se escondam atrás de uma suposta neutralidade que não existe na prática. E tem também a questão de que algumas diferenças são simplesmente reais e relevantes, né? Ignorar o gênero numa política de licença parental, por exemplo, não faz sentido prático nenhum. Exatamente. Ignorar a biologia da gravidez e do parto em nome de uma suposta igualdade cega ao gênero é irreal. Da mesma forma, existem normas culturais diferentes, por exemplo, estilos de comunicação mais diretos ou indiretos, que são reais e precisam ser compreendidas, não ignoradas como se não existissem. Uhum. A conclusão do texto é que focar nas questões específicas de cada grupo, gênero, raça, sexualidade, etc., e como elas se cruzam, é mais produtivo do que tentar varrer tudo para debaixo do tapete da igualdade abstrata. Ok, então o quadro geral é: a definição é complexa, a linguagem é carregada, o contexto local importa muito e ignorar as diferenças pode ser bem problemático. O que mais molda essa paisagem da diversidade no trabalho? O macro contexto histórico e sociopolítico é fundamental. Ele define quais questões de diversidade ganham mais destaque em cada época e lugar. O texto dá exemplos claros disso. Tipo quais? Por exemplo, a ascensão e depois um certo refluxo das questões feministas, com críticas importantes vindo de mulheres de grupos não dominantes, como as mulheres indígenas Maori, na Nova Zelândia, que sentiam que o feminismo ocidental não representava as lutas específicas delas. Entendi. Ou como debates atuais, tipo o casamento entre pessoas do mesmo sexo, são influenciados por forças sociais e políticas específicas de cada país. Não é algo uniforme. Perfeito. A visibilidade dessa questão varia enormemente dependendo do ativismo local, da influência de grupos religiosos, do clima político geral do país. E muitas vezes as conversas mais espinhosas, digamos assim, são evitadas no ambiente de trabalho, especialmente em contextos mais conservadores. Isso varia de país para país, né? Muito. A Austrália, por exemplo, foca muito em raça e imigração, mas as questões indígenas são historicamente mais tensas. Já na Nova Zelândia, o gênero parece menos central no debate público, apesar dos dados mostrarem outra coisa, e a etnia, com as lutas Maori por autodeterminação, ganha mais peso. E na Europa? Na Europa, a mobilidade da força de trabalho com a União Europeia cria um cenário. Mas, ao mesmo tempo, o etnocentrismo cria outro, de tensão. E a força de sindicatos lá também muda muito a dinâmica se a gente comparar com os Estados Unidos, por exemplo. O contexto é rei. Para entender as dinâmicas por baixo disso tudo, o texto traz duas lentes teóricas que eu achei interessantes. Uma mais psicológica, do paradigma mínimo intergrupal, e outra mais sociológica, a macrohistórica. O que elas nos dizem, basicamente? A primeira vem da teoria da identidade social, que mostra algo bem básico da psicologia humana. A gente tem uma tendência natural a se dividir em nós, o nosso grupo, e eles, os outros grupos. Certo. E a gente tende a favorecer o nosso time, mesmo que a divisão seja totalmente arbitrária, tipo, sei lá, gostar mais do pintor Klee ou Kandinsky num experimento. Isso é o paradigma do grupo mínimo. A gente cria grupo e prefere o nosso. Parece simples, quase intuitivo. Qual o problema de aplicar isso diretamente ao ambiente de trabalho? O problema, segundo o texto, é duplo. Primeiro, embora todos tenhamos essa tendência, as pesquisas mostram que grupos de status mais alto, ou seja, os que têm mais poder na sociedade, costumam exibir mais favoritismo pelo próprio grupo do que grupos de status mais baixo. Ah, interessante isso. E mais, grupos de status mais baixo podem até, em algumas situações, favorecer o grupo externo de status mais alto. É contraintuitivo, mas acontece. Segundo, e mais crucial, o impacto desse favoritismo não é igual para todo mundo. Como assim? O viés de quem já está no poder, quem já tem recursos e privilégios, causa muito mais dano a quem está em desvantagem do que o contrário. O favoritismo do grupo dominante tem consequências muito mais sérias. Entendi. O viés do dono da bola prejudica mais o jogo para quem não tem bola. É aí que entra a tal perspectiva macrohistórica, para olhar além do indivíduo.
Exatamente. Não basta olhar só para a tendência psicológica de formar grupos e preferir o nosso. A gente precisa olhar para a história. Como o poder e os recursos foram distribuídos ao longo do tempo. Quais grupos tiveram mais acesso a oportunidades? Quais estereótipos foram construídos sobre cada grupo? E como isso afeta o hoje? Afeta diretamente. A teoria das características de status, por exemplo, explica como certas identidades, como ser homem e branco em muitas sociedades ocidentais, historicamente, se tornaram quase sinônimo de competência. Isso deu a esses grupos acesso a melhores escolas, redes de contato mais influentes, etc. Cria-se um ciclo vicioso que se reforça. A vantagem histórica gera mais vantagem no presente. E simplesmente colocar todo mundo junto na mesma sala e dizer, ok, agora somos um time só, não resolve essa desigualdade de acesso e poder que foi acumulada ao longo de gerações. Não necessariamente. A perspectiva macrohistórica argumenta que é preciso reconhecer e abordar ativamente essa assimetria de poder e privilégio. Compreender que, historicamente, alguns grupos tiveram que fazer todo o trabalho de integração em ambientes dominados por outros. A Higginbotham fala disso em relação às mulheres afro-americanas, por exemplo. Ufa, realmente é muita coisa para pensar. Bem complexo. Para finalizar, o texto ainda organiza a pesquisa sobre diversidade em 4 dimensões. Isso ajuda a gente a entender as diferentes abordagens dos estudos. Dá uma clareada. Ajuda sim. É uma forma de mapear o campo, inspirada naquele trabalho clássico de Burrell e Morgan sobre paradigmas sociológicos. Basicamente, os estudos sobre diversidade variam em 4 eixos. Quais são eles? Primeiro, a visão da realidade, a epistemologia. O pesquisador acredita que pode descobrir fatos objetivos sobre diversidade de forma neutra, seria uma visão mais positivista. Ou reconhece que a sua própria visão, sua subjetividade, influencia o que ele encontra, uma visão não positivista. Ok, a visão sobre o conhecimento. O segundo? Segundo, o foco no poder. A pesquisa dá muita atenção às dinâmicas de poder entre os grupos identitários, alta consciência de poder, ou foca mais em outros aspectos, talvez individuais ou de desempenho, sem problematizar tanto o poder, baixa consciência. Entendi. Poder é central ou não? Terceiro, a escala da análise. O estudo olha para o indivíduo, suas atitudes, percepções, nível micro, ou para as interações entre pessoas e grupos, a dinâmica de equipe, nível meso, ou foca na organização como um todo, nas políticas, na estrutura, ou até na sociedade, nível macro. Micro, meso, macro. Faz sentido. E o quarto? E o quarto é a visão da identidade. A identidade raça, gênero, etnia, etc., é vista como algo mais fixo, uma essência que a pessoa tem, visão fixa, mais comum na psicologia tradicional, ou como algo que a gente constrói socialmente, que é mais fluido, que muda com o contexto e a experiência, visão fluida mais ligada ao construcionismo social, pós-estruturalismo. Entendi. Fixa ou fluida? Isso, entender essas lentes ajuda a gente a ver de onde vêm diferentes conclusões sobre diversidade e que tipo de solução cada abordagem tende a sugerir. Por exemplo, um estudo focado no indivíduo, sem muito foco no poder, pode acabar sugerindo treinamentos individuais de conscientização. Já um estudo macro, com alto foco no poder, pode sugerir mudanças estruturais profundas na empresa, nas políticas de RH, na distribuição de recursos. Aqui a complexidade da definição, o peso enorme da linguagem, a importância crucial do contexto histórico e geográfico, as armadilhas de simplificações como color blindness e as diferentes formas de gerenciar e até de pesquisar o tema. É um quebra-cabeça com muitas peças. E conhecer essas peças, essas diferentes facetas, é fundamental para quem quer ir além do discurso superficial, né? A interconexão entre a nossa identidade individual, como a gente interage em grupo, as regras não escritas das organizações
e a sombra longa da história. É o que torna esse tema tão desafiador e, ao mesmo tempo, tão essencial. Sem dúvida. Entender as dinâmicas de poder, as vantagens e desvantagens históricas. Isso não é só acadêmico, é muito prático para o dia a dia das organizações. Com certeza. E isso nos deixa com uma provocação final para quem nos ouve, né? Pensando em tudo isso que a gente conversou, a tendência humana ao viés de grupo, as desvantagens estruturais que certos grupos carregam historicamente, como é que as organizações podem ir além de simplesmente gerenciar ou tolerar a diferença? Como elas podem, de fato, usar a diversidade como um motor de força e inovação, ao mesmo tempo em que trabalham ativamente para desmontar aqueles desequilíbrios de poder históricos que o livro descreve tão bem? Que passos concretos levariam a uma inclusão real de verdade, e não só números bonitos no papel para mostrar? Fica